Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. O assunto desse aqui é duração de transições. Então a gente viu no vídeo passado o que é uma transição, como cria, e a gente viu que elas têm várias propriedades, e a gente vai falar da primeira delas aqui, que é uma bem importante, que é a duração. Toda transição tem uma duração, mesmo que zero. E, por padrão, ela é zero, inclusive. Por isso, quando a gente dá play aqui nesse setup que a gente tem, né? Então, lembrando, a gente tem aqui uma timeline direita, onde o nosso retângulo está na direita, só um keyframe, sem animação nenhuma. E a gente tem a timeline esquerda, que é a mesma coisa, só que do lado esquerdo, só com um keyframe. Então, aqui na nossa State Machine, a gente configurou, né, uma transição indo da entrada para a direita, e aí indo da direita para a esquerda, e depois outra voltando da esquerda para a direita. Mas eu vou deletar essa transição que volta da esquerda para a direita, e para isso eu seleciono ela aqui e deleto. Daqui a pouco a gente cria ela de novo, mas vamos focar só no que está acontecendo aqui, quando a gente dá play, porque ele está indo direto para a esquerda, né? Ele está pulando aqui a animação da direita. Então, para solucionar isso, vamos selecionar essa transição aqui entre a direita e a esquerda, e aí a gente vai ver aqui do lado direito, vou até minimizar o console aqui para ter menos informação, aqui a gente vai ver algumas configurações. E a primeira propriedade é duração, ou duration, e ela tá como 0 milissegundos aqui por padrão. Lembrando, essa unidade aqui é milissegundos, tá? Então a gente pode editar e vamos tentar alguma coisa diferente. Vamos adicionar 500 milissegundos aqui, que é a metade de um segundo, né? E vamos dar play e ver o que muda. Bom, agora a gente viu o retângulo lá na direita, e aí ele tá indo para a esquerda, né? Vamos colocar uma duração até mais exagerada. Vamos colocar 3000 milissegundos, que é 3 segundos. Inclusive ele vai mudar ali. E você pode digitar direto, se você quiser, 3S. E ele já vai interpretar como segundos. E aí agora, se a gente der play... Opa, eu dei pause. Vamos dar play. E aí a gente vai ver que o retângulo vai demorar exatamente 3 segundos para ir da posição direita para a posição esquerda. E agora eu quero chamar a sua atenção aqui embaixo, ó, na State Machine. Porque quando a gente der play, você vai notar que vai ter uma linha azul, né? Ela vai primeiro passar aqui pela direita, aí essa linha vai carregar a transição aqui durante 3 segundos, representando a transição acontecendo, e aí finalmente ele vai tocar a timeline esquerda. Então vamos resetar isso aqui, vamos tocar de novo e presta atenção aqui embaixo dessa vez. Viu só? Então ele demorou 3 segundos para executar essa transição, e aí a gente conseguiu ver suavemente isso acontecendo, mesmo que a gente não tenha criado animação nenhuma aqui, nem animação nenhuma aqui. Isso acontece porque a gente pode interpretar as transições como uma animação entre os keyframes do final de uma timeline para os keyframes do começo de outra timeline. Tanto que a gente pode, inclusive, mexer na interpolação. Então, se eu descer aqui nas configurações, você vai notar que a gente tem aqui o quadro de interpolação, exatamente como a gente tem para keyframes. E no momento ele está linear, né? Então ele está bem devagarzinho, mas está bem linear, sem aceleração. Vamos mudar isso para 1 segundo, só para ficar um pouco mais rápido. Vamos descer aqui. Em vez de linear, a gente pode selecionar cúbico ou elástico, que são interpolações que a gente já viu lá na parte de animação, né? Vamos deixar cúbico aqui, e eu vou até dar uma exagerada aqui para a gente conseguir notar bem. Então, se eu der play, agora você vai ver que a gente tem um easy in e um easy out rolando aqui na transição entre esses dois estados. E a duração é 1 segundo. Agora que a gente tem essa animação indo da direita para a esquerda, vamos recuperar aquela outra transição que a gente tinha indo da esquerda para a direita. Então, para isso eu vou selecionar aqui, vou trazer ela aqui para a direita, e aí a gente tem 2 nodos. Esse aqui a gente já configurou com 1 segundo e com essa interpolação, mas eu vou também agora configurar esse aqui. Ele vai vir com um padrão aqui de 0, né? Então eu vou botar um S de 1 segundo, e ele corrige ali para 1000 milissegundos, mas é a mesma coisa. E aqui eu vou descer, e a gente pode, né, ou copiar a interpolação daqui, como a gente já aprendeu, e colar aqui, ou a gente pode desenhar uma caixa em volta dessas duas transições e editar as propriedades delas ao mesmo tempo. Você vai notar que a duração está 1 segundo para as duas, então ele aparece aqui, mas a interpolação está vazia, porque uma está com uma interpolação cúbica e a outra linear. Então quando a gente tem as duas selecionadas ele não mostra nada, mas se a gente editar, a gente vai estar editando para as duas. Então vamos, né, recuperar aquela curva mais ou menos que a gente tinha, e agora sim a gente tem transições indo de um lado para o outro, igual a gente tinha quando a gente quebrou a State Machine em um dos vídeos anteriores. Mas agora, se eu der play, você vai notar que ele vai tocar para sempre essas transições. Ele vai da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, e ele nunca vai quebrar, que nem antes, porque agora ele não está iterando tão rápido que a State Machine não consegue nem acompanhar, né? Porque a gente adicionou uma duração, então a State Machine consegue
interpretar isso aqui, né? Ela não tá mudando loucamente de um estado para o outro, que é claramente uma coisa que a gente não quer fazer. E como a gente adicionou a duração, agora isso acontece de uma forma bem suave e ele nunca vai quebrar. E se a gente abrir o console aqui, a gente vai ver ele logando, né? Cada um dos frames do que está acontecendo, né? Quando que os estados estão mudando. E agora eu quero te mostrar um exemplo diferente, e eu decidi fazer ele junto com você para você ver algumas características interessantes aqui da State Machine. Então vamos editar a animação que está acontecendo, mas sem tocar na State Machine. A gente já configurou, ela está indo da esquerda para a direita sem parar, mas vamos editar só o conteúdo dessas animações. Então eu vou vir aqui para a esquerda e vou deletar esses keyframes, então vou selecionar o grupo aqui e deletar, vou para a direita, vou deletar também, e vou mudar para o modo Design, que eu quero alterar algumas coisas na estrutura aqui do nosso design. Primeiro de tudo, eu quero fazer um movimento de pêndulo assim dessa vez, ó. Cadê minha câmera? Aqui, ó. Eu quero fazer um movimento de pêndulo, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse retângulo aqui e vou afinar. Então vou selecionar aqui, vou segurar o Alt ou o Option para fazer isso a partir do centro. Deixar ele mais ou menos assim. E aí o grupo, eu vou congelar, né? Freeze usando Y. E eu vou trazer a origem dele aqui para cima. E eu vou dar Y de novo. E agora a gente tem uma coisa um pouco diferente e a gente vai poder rotacionar aqui, né? Agora eu vou apertar Tab para a gente voltar para o modo animação. E aqui na minha timeline direita, eu vou rotacionar ele para direita, criando um keyframe só na rotação, né? Menos 90. E aí na esquerda, eu vou criar também um keyframe na esquerda. E sem querer eu criei ele aqui no meio, vou clicar e arrastar para trazer ele aqui para o comecinho. E agora sim um keyframe 90. E agora repara que legal. A nossa interação está intocada. A gente continuou com as mesmas condições para transicionar aqui da esquerda para a direita, mas agora a gente está fazendo uma coisa completamente diferente. Mas como a gente modularizou, né? A State Machine cuida de uma coisa, as timelines cuidam de outra. Quando a gente der play aqui, vai simplesmente funcionar. E olha só que legal esse exemplo. Agora a gente tem, né, uma animação de um pêndulo, só que a gente não criou uma animação. A gente simplesmente colocou aqui na direita esse estado do pêndulo na direita e aqui na esquerda o estado do pêndulo na esquerda, e a State Machine está lidando com isso, né, por meio das transições, com a duração de um segundo e a interpolação cúbica aqui bem acentuada, e ela está criando essa animação pra gente. Então é uma outra forma de pensar a animação. Claro que no futuro a gente vai misturar, né? Quando que a gente cria uma animação inteira na timeline, quando a gente faz essa animação acontecer por meio da State Machine. Mas é muito legal que aqui a gente tem a possibilidade de misturar e de construir exatamente como a gente quer para atingir o resultado no final das contas, né? Porque lembrando, a gente não está animando para vídeo necessariamente aqui no Rive, mas sim para runtime, para interatividade. Então modularizar, né? Pensar, mudar esse modelo mental vai ser muito importante a partir de agora, enquanto a gente aprende a State Machine. Então esse aqui é o básico do básico sobre essa propriedade duração das transições. Eu te vejo no próximo vídeo, mas antes marca esse aqui como gostei para marcar ele como visto. Valeu!